Olá, tudo bem? Hoje é dia 15 de março e o tema da devocional é atrocidades. A leitura bíblica está em Romanos, capítulo 7, do versículo 15 ao 25, e os versículos-chave são os versículos 22 e 23 desse mesmo texto, que diz assim: No íntimo de meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Vivemos tempos de grande violência numa escala de calamidade e atrocidades cada vez piores. A cada semana, uma nova tragédia nos deixa de coração partido e profundamente tristes. De onde vem tanta maldade que se manifesta em todo o mundo? Tudo começou com Adão e Eva, que viviam em plena paz com a natureza e com o Criador. No entanto, não satisfeitos com o que tinham, queriam ser como Deus. Caíram na mentira contada pela serpente e desobedeceram ao Senhor. Deixaram seus desejos naturais controlá-los e, como resultado, seu relacionamento com Deus foi quebrado. Na leitura bíblica de hoje, Paulo deixa claro que o problema da maldade humana não é só de bandidos ou pessoas que não conhecem a Deus. Ele mesmo reconhece que não consegue fazer o bem que deseja, mas que a toda hora cede aos seus impulsos naturais que invariavelmente o levam a cometer o mal. Ele, o autor de grande parte das cartas do Novo Testamento, incapaz de fazer o que é certo? Infelizmente, essa é a verdade que cada um de nós vive. Os desejos da carne, isso é, nossos impulsos e anseios naturais sempre nos levam para longe do Senhor. Dessa forma, nem mesmo uma pessoa sensata, racional e de boa índole pode dizer que nunca praticou um ato mau. Todo mundo faz coisas que não quer, mas se sente fraco demais para resistir. Então, já que não dá para combater, o jeito é justificar. E os meios de comunicação se mostram aliados excelentes, propagando uma pregação constante sobre práticas más apresentadas como aceitáveis e até desejáveis. Um bom exemplo são as novelas. Para não ser derrotado nessa luta, o único jeito é agarrar-se a Jesus. Ele fornece perdão quando erramos, renova nosso ânimo para pedir ajuda a Deus e fortalece nossa disposição por meio do Espírito Santo, dando-nos força para agir corretamente. Para resistir à luta entre o bem e o mal na sua mente, reconheça a sua fraqueza e peça ajuda a Deus. Atrocidades. Quantas e quantas atrocidades nós cometemos diante do nosso Deus, não é verdade? Eu costumo sempre falar e sempre me lembrar de que não existe nenhuma ofensa pequena diante de um grande Deus. Todo pecado e toda maldade que nós cometemos não é pequena, porque a autoridade diante de quem nós fazemos e cometemos esse erro é uma autoridade grande, santa, justa e perfeita. Se na sociedade comum, quando nós cometemos uma atitude, um erro, diante de uma autoridade, diante de um governante, diante de um promotor, um advogado ou alguém revestido de alguma autoridade assim, qualquer pessoa que comete um erro contra essa pessoa, as consequências são graves e são pesadas, na verdade. E quanto maior a escala de autoridade de uma pessoa civil, de uma pessoa secular, maior a intensidade da punição que nós vamos receber, não é? Se numa pessoa comum, um homem e outro homem se discutem, brigam já, existe uma punição, imagina quando isso acontece com uma autoridade. Agora, todos os dias nós cometemos atrocidades, nós envergonhamos o nome de Deus, nós pecamos contra Ele, e esse Deus tem uma autoridade sobre todos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o único que tem todo o poder, toda a honra e merece toda a glória. Imagine se na sociedade civil nós já somos merecedores de punição quando nós erramos com alguém. Agora imagine diante de Deus, do Todo-Poderoso. Todos os dias nós cometemos atrocidades diante da grandeza do nosso Deus. Mas há algo maravilhoso no Evangelho, há algo maravilhoso na palavra de Deus, que Deus sabia
que a gente ia cometer todos os dias atrocidades, cometer crimes diante de Deus, porque todo pecado é um crime contra Deus. Mas Deus sabia disso. E lá em Isaías, capítulo 59, o próprio Deus diz que ele desceria e ele mesmo providenciaria uma solução para isso. O braço forte do Senhor, é o que o texto lá vai nos dizer, o braço forte do Senhor nos traria de volta, nos traria salvação. E aí Deus vem na pessoa de Jesus Cristo, que se coloca como substituto nosso, porque ele sabia que nós não seríamos capazes, porque ele sabia que a nossa carne é fraca. Ele sabe que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos nos alimentar das verdades espirituais, nós precisamos nos alimentar das coisas espirituais todos os dias. Da mesma maneira que nós nos alimentamos do alimento físico todos os dias, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, nós precisamos também nos alimentar do alimento espiritual. Então que Deus nos ajude a reconhecer a nossa maldade, reconhecer as atrocidades que nós cometemos, a grandeza de Deus e a nossa maldade, a nossa incapacidade de ser santo, de ser fiel a Deus. Nós precisamos reconhecer isso, porque só diante desse reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa insignificância e da nossa insuficiência é que então a gente consegue depender única e exclusivamente de Deus e clamar a ajuda do Espírito Santo e buscar Ele todos os dias. É isso que nos faz buscar, assistir devocional, ler a Bíblia, ouvir músicas que falam do Senhor. É isso que nos faz buscar, é reconhecer que Deus é grande e que nós somos pecadores, é isso. Então continue nessa busca, continue nesse caminho, nessa caminhada, continue reconhecendo. Vai ter dias ruins, mas é nesses dias ruins que você precisa se voltar, se ajoelhar, clamar a Deus, chorar pelos seus pecados, se envergonhar mesmo, porque é uma sujeira, é uma maldade contra Deus todo o pecado que nós cometemos. Mas é importante também que a gente se lembre que o nosso Deus é misericordioso, que Ele derrama a sua graça sobre nós através da pessoa de Jesus Cristo. Confie em Deus, descanse em Deus, entregue a sua vida para Deus e fale com Ele, clame a Ele por ajuda todos os dias. Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor sonda os nossos corações e o Senhor sabe que nós somos pequenos, falhos. Nós somos, ó Deus, pessoas que não valorizam o Senhor e não é fiel ao Senhor como nós deveríamos ser, Pai. Tem misericórdia de nós, nos encha com Teu Santo Espírito todos os dias, Pai. Nos dê força para continuar buscando, para continuar clamando e pedindo ao Senhor mudança de vida, Pai. Nos ajude a nos livrarmos, ó Deus, daqueles pecados que muitas vezes nós cometemos várias vezes, recorrentemente, ó Deus. Tem misericórdia e nos dê força e nos livra, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que você se sinta fortalecido no Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém.